Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo de notícias, mas antes de tudo já vai logo deixando seu like e se inscreva no canal. E bom galera, eu vou tentar trazer vídeos todos os dias, sem hora marcada o mais atualizado possível. E também deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, agora sem enrolação, bora pras notícias. Puxada pelos números de Sul e Sudeste, pandemia volta a causar preocupação. Os especialistas em Covid-19 não têm dúvidas. O Brasil está passando por mais uma onda da doença causada pelo coronavírus. Em 2 semanas, entre 20,05 e 0206, o número de casos de Covid no Brasil subiu 122%, indo de 14 mil para 31 mil casos confirmados. A quantidade real de infecções, no entanto, é subestimada. O número de testes realizados atualmente no país é muito baixo. Em maio, o SUS fez apenas 176 mil testes, contra 1,7 milhão feitos em janeiro. Sem dados concretos que provem o aumento no número de casos, a população fica sem informação e não pode agir para se proteger. A testagem é fundamental para a detecção das infecções a tempo de quebrar a cadeia de transmissão e também para auxiliar a tomada de decisão dos gestores em saúde. No Brasil sempre se testou pouco, em todas as ondas. Nunca tivemos estratégias de testagem, e mesmo depois de mais de 2 anos de pandemia, continuamos sem uma política para isso, afirma Alexandra Boing, epidemiologista da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, e integrante do Observatório Covid-19-BR. Os testes vêm sendo realizados, via de regra, em pacientes sintomáticos. Não temos disponibilização regular de testes para sintomáticos, não temos esclarecimento para a população sobre a importância de se testar, diz Boing. Tampouco as equipes de vigilância foram reforçadas para poder atuar nesses casos positivos identificados, conta. Mesmo sem testes, no entanto, já era possível identificar a nova onda. Uma das ferramentas mais confiáveis para prever o comportamento da Covid, a pesquisa conjunta entre a Universidade de Maryland, EUA, e o Facebook mostrou uma reversão na tendência de queda nos casos do Brasil em 11 de abril. Essa pesquisa é feita por meio da rede social com um questionário de sintomas tipo Covid. Como a pesquisa atinge um grande número de pessoas e os resultados são computados imediatamente, ela consegue capturar as mudanças antes dos números oficiais, que dependem de testagem. É provável que esta onda não cause tantas mortes como as observadas em 2020 e 2021. Isso acontece por conta da vacinação, que também fez o número proporcional de mortes no país despencar na onda de janeiro de 2022. Mesmo assim, há preocupação. As vacinas não impedem a transmissão, quanto mais o vírus se transmite, maior a chance de surgirem novas variantes, explica Boing. Além disso, estudos mostram que mesmo casos não graves podem levar a Covid longa, situação em que as pessoas apresentam sequelas por meses ou anos após a infecção, diz. Entenda, é possível ter Covid-19 2 vezes em menos de 90 dias. Especialistas explicam reinfecção porque agora há múltiplas causas para o aumento de casos. Uma delas é a chegada da estação fria no sul e sudeste. Esse é o momento em que a incidência de doenças respiratórias aumenta muito nessas regiões, por conta da tendência de fechar os ambientes para maior conforto térmico. Os números no norte e nordeste não estão apresentando alta neste momento. De acordo com Isaac Schersthaupt, cientista de dados e coordenador da rede de análise Covid-19, o sistema hospitalar brasileiro sempre teve dificuldades de lidar com a sazonalidade das doenças respiratórias. Mesmo antes da pandemia, havia falta de leitos de UTI nessa época, afirma. Com a Covid, a situação é muito mais grave. Temos hoje no Brasil cerca de 100 mortes por dia por apenas uma doença. Até 2019, esse número não chegava a 15. Considerando todas as causas de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, explica. Mesmo considerando um cenário de menor preocupação com a notificação, já que não havia pandemia, os números são discrepantes. Em 2020, a média diária de mortes por SRAG chegou a 730 e cresceu para 1.100 em 2021. Em 2022, são 340 mortes por dia, 22 vezes mais do que em 2019,
Covid-19 chega a 60% dos casos de síndrome respiratória grave. Fim da emergência sanitária. O cenário nos hospitais é agravado com o fim do financiamento de leitos extras pelo Ministério da Saúde. Uma das muitas consequências do fim da emergência sanitária no Brasil, determinada em abril. Sem esse dinheiro, a abertura de leitos será muito mais difícil do que em 2020 e 2021. Outra consequência dessa decisão do governo Bolsonaro é simbólica. Quando o fim da emergência é decretado, há uma mensagem implícita de que está tudo bem, diz Schwarzschild. A flexibilização das medidas de contenção da transmissão, ocorridas ao longo do primeiro semestre de 2022, também impactaram os números. O fim da obrigatoriedade de máscaras em ambientes fechados em diversos estados e cidades fez com que o vírus circulasse com mais facilidade. O país já tinha medidas de prevenção frágeis e, em 2 anos e meio de pandemia, não implementou nenhuma medida de monitoramento da qualidade do ar nos ambientes, diz Boing. Para ela, o fim da obrigatoriedade das máscaras, uma medida altamente efetiva e de baixo custo individual e coletivo, não fez e não faz sentido no país. Agora estamos colhendo o resultado das decisões e das mensagens equivocadas do poder público, acredita. Variantes mais transmissíveis. Outro ponto que ajuda a formar o quadro da Covid hoje é o surgimento de variantes mais contagiosas. As variantes da Omicron chamadas B4 e B5 são ainda mais transmissíveis que a cepa original. Elas também possuem um escape imunológico em relação às primeiras variantes da Omicron, B1 e B2. Como elas só foram detectadas no país no fim de maio, existe um cenário propenso para que essas variantes contaminem pessoas que tiveram Covid há pouco tempo. A estagnação da vacinação contra a Covid no Brasil é outro motivo que ajuda a aumentar os casos. Nenhum estado conseguiu universalizar a segunda dose na vacina. A chamada dose de reforço, fundamental para a manutenção da proteção contra a doença, tem adesão muito menor. Em São Paulo, estado com maior cobertura vacinal, apenas 58% da população está imunizada com a terceira dose. Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais têm cerca de 50% da população totalmente imunizada. Medidas de contenção para Boing e Schwarzschild. As ações para o controle da pandemia seguem sendo as mesmas. É necessário reforçar a vacinação, com campanhas agressivas, buscas ativas pelos serviços de saúde, mobilização da população e combate às fake news. É fundamental, ainda retomar o uso obrigatório de máscara em ambientes fechados. Essa medida não impede a transmissão apenas da Covid, mas de qualquer doença respiratória. Outras medidas são a ampliação da testagem e o rastreamento de casos e contatos ocorra para se isolar e interromper a cadeia de transmissão e alertar a população sobre os reais riscos desse momento. Em um cenário ideal, o país deveria estar fazendo um esforço para implementar o monitoramento da qualidade do ar nos ambientes para poder guiar ações que melhorem a circulação nas escolas, comércio e demais espaços fechados de uso público. Estamos em um momento de grande ameaça à natureza, o que acaba gerando oportunidades para a emergência de novos patógenos, diz Schwarzschild. Uma melhor ventilação dos ambientes é uma ação fundamental a longo prazo, já que é provável que novas pandemias surjam nos próximos anos, completa. É isso aí, galera. Vocês gostaram do vídeo? Então fiquem com Deus. E até a próxima.